bondade, perseverança, fé, domínio próprio, mansidão, amor, fidelidade. E eu vou dizer uma coisa, tudo isso cura as nossas almas. Amém? Amém. Tem gente dentro da igreja, anos, com a alma ferida, machucada. Estou mentindo? Não, não é? Sabe por quê? Porque não exerce o amor. Muitos têm sentimento de rejeição lá dentro do coração. Tem gente que fica assim, puxa, tudo de mal acontece comigo, não tem? Por que é assim comigo? Tem pessoas que se sentem rejeitadas. Tem pessoas que nunca agradeceram nada. Isso dentro da igreja. Então, quanto mais relacionamento nós tivermos, quanto mais unidade nós tivermos, quanto mais amor nós deixarmos fluir dentro do nosso coração, o amor de Deus, porque nós saímos do mundo e não conhecemos o amor. Às vezes está dentro da igreja e não conhece. Muita gente, quando fala de amor, pensa em sexo, não é verdade? Não é? Hein, gente? Pois é. Sabe quem fez isso? Muito bem, é isso mesmo. Então entra na igreja e não conhece o amor verdadeiro. Porque Deus é amor. Amém? Amém. Nós estamos na Parashá Vayetze. Repete, Vayetze. Aprende hebraico também. E partiu. É a 7ª porção semanal do ano 5.782. Essa Parashá vai de Gênesis 28:10 a 32:2. A Haftará, que é a porção dos profetas, é Oséia. Quem já leu Oséias? Ok. Eu ainda não, vou chegar lá. Oséias 11:7 a 14:10. E a porção do Berit Hadashá é Mateus 12, de 1 a 50. E nós vamos comentar sobre o Berit Hadashá, não é? Nessa Parashá, Yeshua e seus discípulos estão passando em uma seara. Seara é uma colheita, não é? No 7º dia da semana, ou seja, no Shabat semanal, no dia de hoje, não é? Em Mateus 12, versículo 1. Naquele tempo passou Yeshua pelas searas no dia de Shabat. E os seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e a comer. Até é dito que os discípulos debulhavam. Debulhar é tirar, não é? Interessante que Deus usa muitos esses termos. Tem um texto da lei de Deus que diz assim: não atará a boca do boi que debulha. Não atará a boca do boi que debulha. Está por um acaso Deus tendo cuidado dos bois ou de nós? De nós, né? Então a palavra de Deus quer dizer com isso que aquele que trabalha tem direito a receber as coisas materiais. Aquele que trabalha no reino de Deus. É mais ou menos isso que ele quer dizer. Lá em Lucas, esse mesmo texto diz assim, Lucas 6:1. E sucedeu que num dia de Shabat, passava Yeshua pela seara, e seus discípulos iam colhendo espigas, e debulhando-as com as mãos, as comiam. Logo os fariseus que o seguiam começaram a fazer o quê? Criticar aquela atitude dos discípulos de Yeshua. Veja em Mateus 12, versículo 2. Os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no Shabat. Meu irmão, é certo que os fariseus tinham consciência que a lei de Deus assegura o direito do pobre e do estrangeiro de apanhar espiga nos cantos do campo, na seara, no dia da colheita, ou das espigas que caíam no chão. Você quer ver essa lei?
Deus é tremendo. Levítico 19, de 9 a 10. Olha só. Quando fizeres a colheita da tua terra, não cegarás totalmente os cantos do seu campo. Olha que coisa tremenda. Nem colherá as espigas caídas da tua cega. Semelhantemente, não rabiscará a tua vinha, nem colherá os bagos caídos da tua vinha. Deixa-los-á para o pobre, para o estrangeiro. Eu sou o Senhor. Uma pergunta: se nós fizéssemos isso aqui no Brasil, teria alguém passando fome? Teria pobre, mas gente sem comida não teria. É ou não é uma lei perfeita? Ela é tremenda, né? E os fariseus sabiam disso. Veja também lá em Levítico 23, 22. Quando fizeres a cega da tua terra, não cegará totalmente os cantos do seu campo, nem colherá as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixará. Eu sou o Senhor vosso Deus. Olha que coisa tremenda. Meu irmão, os Estados Unidos está tendo problema com o estrangeiro. Se os Estados Unidos fizesse isso, o estrangeiro que entra lá estava sendo alimentado. Se o Brasil fizesse isso, ou qualquer outra nação fizesse isso, se o mundo fizesse isso, eu vou dizer a você, não teria ninguém com fome na terra. Amém? O Nordeste não estava passando fome. Mas os fariseus sabiam disso. Se Yeshua estava caminhando na seara e seus discípulos estavam colhendo espiga de milho no chão, é porque eles estavam com fome e eles não tinham muito recurso financeiro. E o fariseu sabe disso. O fariseu conhece a lei de Deus, mas o fariseu está criticando os discípulos por fazerem isso. Então, obviamente, não era o simples fato de apanhar as espigas que estavam incomodando os fariseus. Tinha outra coisa incomodando eles. Não era o fato deles estarem pegando as espigas. O que estava realmente incomodando eles é que eles estavam fazendo isso no Shabat. Olha que coisa. Amém? A gente precisa entender a palavra de Deus com profundidade, viu, meu irmão? É isso que eles estavam acusando como pecado. Transgressão da lei de Deus é pecado. Tem muita gente que pergunta o que é pecado. Pecado é a transgressão da lei de Deus. Tudo que me leva à transgressão da lei de Deus, eu estou pecando. Amém? Então eles estavam acusando os discípulos de Yeshua de pecadores, porque eles estavam pegando espiga de milho no chão no Shabat. É isso que estava incomodando ele. Então Yeshua chama a atenção deles para dentro das Escrituras. Você vai perceber que Yeshua só responde às coisas dentro das Escrituras. Então Yeshua vai fazer isso. Vai levar os fariseus para dentro das Escrituras. Não podemos, meu irmão, e isso eu sempre falo, ler as Escrituras de forma parcial. Você tem que ler a palavra de Deus como um todo para compreendê-la, porque senão você chegará a conclusões erradas. E se assim lermos, compreenderemos também os princípios de Deus. É necessário entender o que levou Deus a fazer determinada lei. É o que nós chamamos de princípio. Senão você não entende. Não é? E um de seus princípios claros, é uma coisa que talvez muitos não prestam atenção, é a preservação e a sustentação da vida. Amém? Isso é um princípio divino. Foi Deus que criou a vida. Então Deus quer fazer o que com a vida? Destruir a vida ou fortalecê-la, edificá-la? Deus quer edificar a vida. Deus não tem prazer na morte de ninguém, nem do ímpio. Então, o desejo de Deus,
o princípio da lei de Deus é para preservar vida. Amém? Só aí você já começa a perceber algumas coisas. A palavra afirma que uma das coisas que o inimigo de nossas almas veio fazer é matar, ou seja, tirar a vida. Mas Yeshua vem para trazer vida e vida em abundância. Ou seja, veio para preservar a vida. João 10, versículo 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Olha só, Yeshua, eu vim, o contraste, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, tudo que Deus puder fazer para preservar a vida, Ele vai fazer, porque isso é um princípio dele. A vida veio a existir porque Deus a criou. Então não faz o menor sentido Deus querer destruir uma coisa que Ele criou. É por causa deste princípio de preservação de vida que Yeshua chama a atenção dos fariseus para um fato na vida de Davi. Uma coisa muito interessante, não sei se você já prestou atenção. Talvez os fariseus nunca tivessem dado atenção a isso. Por isso Yeshua diz: acaso não lestes? Olha o que ele fala em Mateus 12, versículo 3. Ele, porém, lhes disse: acaso não lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os seus companheiros? Olha o que ele está chamando a atenção. Fome é o quê? Se eu não comer, acontece o quê? Você morre se você não comer. Quem já passou isso? Fica muito tempo sem comer, aí o nível de açúcar no sangue começa a baixar. Quem já sentiu isso? Começa a tremer um pouquinho, não é verdade? Se você permanecer nisso, o açúcar no sangue vai sendo consumido, você desmaia. E se ninguém fizer nada, você morre. Deu para entender? Você morre. Por quê? Porque o açúcar do sangue vai indo embora. Então, meu irmão, ele está chamando a atenção. Acaso não leste o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros? Davi estava onde? Davi estava no deserto. Davi estava fugindo da mão de Saul. E aí, o que acontece? Ele foge para o deserto onde não tem água e não tem comida. Qual é a tendência? Morrer. Então presta atenção. Yeshua está chamando a atenção do fato que ocorreu com Davi e seus companheiros quando, fugindo do rei Saul, sem recurso e com fome, foi até ao sacerdote Aimeleque. E o sacerdote, não tendo nada para lhes dar para comer, nem pão, lhes deu o pão da proposição. Quem já ouviu falar do pão da proposição? Eram 12 pães que eram colocados diante de Deus. E ninguém poderia tocar a não ser sacerdote. Veja em 1 Samuel 26:6. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão senão os pães da proposição que se haviam tirado diante do Senhor no dia em que se tiravam para se pôr ali um pão quente. Olha só. Então Yeshua complementa em Mateus 12:4. Como Davi entrou na casa de Deus e como eles comeram os pães da proposição, que não era lícito comer. Davi não poderia, em tempo normal, em tempo comum, comer esses pães, porque era proibido pela lei de Deus. Porque esses pães são 12 pães colocados diante de Deus, em memória para cada uma das tribos de Israel. Então Davi não podia tocar nesse pão, nem a seu companheiro, mas somente os sacerdotes poderiam tocar naqueles pães.
O pão da proposição é chamado em Israel de santíssimo. Só o sacerdote podia comer e só em um lugar santo. Não podia levar para casa para comer, não podia fazer um sanduíche como você faz na sua casa e comer. Você não poderia tirar de lá. Só o sacerdote poderia comer em lugar santo, no templo. Na época aqui, no tabernáculo. E Davi e seus companheiros não foram acusados de pecado porque comeram. Viu? Princípio de preservação de vida. Davi e seus companheiros estavam fugindo do rei Saul com fome e sem recurso nenhum. Inclusive Davi estava desarmado. Foi neste dia que o sacerdote lhe entrega a espada de Golias. Amém? Estava com ele. Que tipo de entendimento os escribas e fariseus tinham da lei de Deus, que valorizavam mais um animal do que um homem? Pois eles condenaram os discípulos de Yeshua de colher espigas para comer por causa da fome. Condenavam a cura de homens no Shabat, mas eles aprovavam a recuperação de um animal de seu rebanho no Shabat. Você podia tirar um animal seu da cova que caíra no Shabat. E Yeshua comenta isso, Mateus 12, de 11 a 12. E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma só ovelha, se num Shabat ela cair numa cova, não há de lançar mão dela e tirá-la? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é lícito fazer bem no Shabat. É lícito você comer no Shabat. É preservação de vida, é natural, foi Deus que criou assim. Então não está errado você fazer uma comida e comer no Shabat. Yeshua também lembra a eles o princípio de autoridade divina. Veja em Mateus 12,5. Ou não leste na lei que aos Shabats os sacerdotes no templo violam o Shabat e ficam sem culpa, porque eles faziam circuncisão no Shabat? Este princípio é muito simples. Se foi Deus que criou todas as coisas, inclusive o Shabat, logo ele tem autoridade para estabelecer motivos e leis que violam o Shabat. É óbvio isso. Veja no dia de Shabat os sacerdotes trabalhando. Números 28, de 9 a 10. No dia de Shabat oferecerá 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 2 décimos de efa de flor de farinha, misturada com azeite, em oferta de cereais, com a sua oferta de libação. É o holocausto de todos os Shabats, além do holocausto contínuo e a sua oferta de libação. Isso foi estabelecido por Deus e ninguém pode questionar. Se o 8º dia do menino é no Shabat, o que tem que fazer? Circuncidar. Foi Deus que estabeleceu e tem que ser feito. E ninguém é acusado de pecado. Isso foi estabelecido por Deus e ninguém pode questionar. Vejam também a questão da circuncisão, como está escrito em Levítico 12, versículo 3. E no dia 8º se circuncidará o menino a carne do seu prepúcio. E quando este 8º dia cai no Shabat, é sobre isso que Yeshua está falando. Caiu no Shabat, faz o quê? Espera o próximo dia ou tem que fazer no 8º dia? Porque a lei manda fazer no 8º dia. Mas a lei também não manda guardar Shabat? Manda. Deus mandou guardar Shabat, mas Deus mandou também fazer a circuncisão. E se cai no Shabat, o dia 8º, eu tenho que trabalhar fazendo a circuncisão e não serei acusado de pecado, porque eu estou cumprindo o mandamento de Deus. Deu para entender, gente? É princípio de autoridade divina. Quando este 8º dia cai no Shabat. E é sobre isso que Yeshua está falando em João 7, 19, 23. Não vos deu Moisés a lei? A lei é de Deus. No entanto, nenhum de vós cumpre a lei. Por que procurai matar-me? Respondeu a multidão: tens demônio. Quem procura matar-te? Replicou-lhe Yeshua: uma só obra fiz, e todos vós admirais por causa disso.
Moisés vos ordenou a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. E no Shabat circuncidais um homem. Ora, se um homem recebe a circuncisão no Shabat, para que a lei de Moisés não seja violada, como vos indignais contra mim, porque no Shabat tornei um homem inteiro e são? É proibido curar no Shabat? É proibido comer no Shabat? Não julguei pela aparência, mas julgai segundo reto juízo. Baseado neste princípio de autoridade divina, Yeshua, como filho de Deus, ainda que nascido de mulher, feito menor que os anjos, não perde sua autoridade. Veja que, mesmo como homem, Deus ordena que todos os anjos o adorem. Hebreus 1, versículo 6. E outra vez, ao introduzir no mundo primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E é por isso que Yeshua fala em Mateus 12,6. Digo-vos, porém, que aqui está o que é o maior do que o tempo. Nós sabemos que Deus não habita em templo feito por mão de homens, porém habita em templo feito por suas mãos. Em Yeshua habita a plenitude divina. Veja em Colossenses 2,9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, Yeshua tem autoridade divina para fazer o que fez no Shabat, inclusive curar. É por essa razão que Yeshua disse em Mateus 12,8, porque o Filho do Homem, até do Shabat, é Senhor. Yeshua não é Senhor de algo sem valor e que acabou. Quando a igreja diz que o Shabat acabou, então Yeshua é Senhor de uma coisa que acabou. Se a própria palavra está dizendo que ele é Senhor do Shabat, então perdeu a importância, a soberania dele, a autoridade dele, acabou o Shabat, então Yeshua não é mais Senhor de coisa alguma, mas a palavra não afirma isso. Ela afirma que Yeshua é Senhor do Shabat. Yeshua não é Senhor de algo sem valor e que acabou. Depois Yeshua dá um recado para os escribas e fariseus e também para todos nós em Mateus 12, versículo 7. Mas, se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Ele está dizendo que os discípulos não estão pecando porque comeram no Shabat. Isto vou explicar apenas com um versículo em Miqueias 6, versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor requer de ti, senão que pratique a justiça e ames a benevolência e andes humildemente com teu Deus. Quando Yeshua diz, em parte do versículo de João 7, como vos indignais contra mim, porque no Shabat tornei um homem inteiramente são, nós tiramos outro princípio. A palavra hebraica Shabat tem relação com o verbo shavat, que significa cessar, parar. Apesar de ser vista quase universalmente como descanso ou um período de descanso, uma tradução mais literal seria cessação, com a implicação de parar o trabalho. Portanto, Shabat é o dia de cessação do trabalho. Logo, o descanso está implícito. Logo, um homem com mão atrofiada, aleijada, nunca tem descanso. Logo, curar no Shabat significa dar descanso no dia do descanso. E Yeshua sabe fazer muito bem isso. Shabbat Shalom. Cessa sofrimento, cessa tudo de mal. Nós temos essa maravilha em nossas vidas. Ele tem poder para cessar
Ele tem poder para cessar todo o mal nas nossas vidas. Dar descanso, guardar Shabat, é muito mais profundo do que as pessoas estão compreendendo. É muito mais profundo de só guardar o sétimo dia. Guardar Shabat significa que o Senhor do Shabat, Ele vai trazer sobre você a cura que você precisa. Vai trazer sobre você o descanso que você precisa. Vai trazer sobre você a cura na alma que você precisa. Ele vai trazer a cura física que você precisa, porque Ele é Senhor daqueles que o buscam. E Ele é Senhor do Shabat. E a palavra de Deus diz que se você crer, tu entrará no descanso de Deus, porque ainda há um descanso para aqueles que creem. Ainda há cura, ainda há milagre, ainda há transformação no coração daqueles que creem. O Senhor é poderoso para fazer, porque Ele é Senhor do Shabat. Ele quer curar, Ele quer nos transformar. Ele quer nos dar vida e vida em abundância. Ele é preservador de vida. A palavra de Deus diz que Ele não pisaria a cana quebrada ou a cana que fumega. A cana que fumega é aquele pedaço de pau que saiu da fogueira e está ali quase apagando. E a gente vem e pisa para apagar, mas Ele não faz isso. Ele põe fogo nela, Ele traz vida de novo para ela, porque Ele tem vida nele mesmo. Porque a palavra de Deus diz que a vida está nele. E se você crê, você receberá hoje aquilo que você precisa, porque Ele está sentado à destra do Pai nas alturas, e o Pai é maior do que Ele. E Ele mesmo falou: tudo que pedide em meu nome, sem duvidar em vossos corações, recebereis. Por isso a palavra de Deus diz: não temas, porque sou eu que te pego pela mão direita. Não temas, porque o Senhor do Shabat está entre nós, porque Ele disse: onde tivessem dois ou mais falando em meu nome, eu estarei no meio deles. Aleluia! Glória ao teu nome, Senhor. E se tu tocar pela fé no tzitzit do Senhor do Shabat, o descanso entrará em teu coração, entrará a vida, entrará a virtude para a glória do nome dEle, e você há de exaltar o nome dEle aonde tu colocar a planta do teu pé. Porque Ele é o Senhor do Shabat. Nele há vida, nele há tudo que você precisa, nele há cura, nele há esperança, nele há herança. Muitos dizem: eu não tenho nada material, eu não tenho trabalho, eu não tenho dinheiro. Mas se tu tiver o Senhor do Shabat, você tem uma herança com Ele. Tu é co-herdeiro com Ele das riquezas do Deus Todo-Poderoso. O Senhor do Shabat disse: a vida do homem não consiste na quantidade de bens que ele tem. A vida do homem não consiste na quantidade de bens que ele tem. É o Senhor do Shabat.
E se tu está com o coração no Shabat, Ele vai curar a sua alma. Ele vai trazer a cura física. Ele vai trazer o descanso na tua vida. Você se alegrará. Ele colocará um novo cântico em seu coração. Porque quando Ele opera, traz gozo e alegria em nosso ser. É como aquela planta no deserto, que é o cheiro da água. Brota. Porque ele não pisará a cana que fumega. Ainda que tu esteja desanimada, ainda que tu esteja quebrantado, ainda que tu diga, não há esperança para mim, eu digo, no Senhor do Shabat, há esperança para a tua vida. Há esperança, há herança, há gozo e há alegria nele. Porque nele nada te faltará. Porque a palavra de Deus diz que Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestes em Yeshua, que está sentada à sua destra. Você pode experimentar isso agora, hoje, se tu creres. Porque o Senhor do Shabat chegou 4 dias depois da morte de Lázaro. E a irmã dele falou, Senhor, se tu tivesse vindo antes, ele não teria morrido. E o Senhor do Shabat replicou, tu não tenho lhe dito que se tu creres verá a glória de Deus? O que é a glória de Deus? É a ressurreição dos mortos. Aleluia. E ela viu. Glória a Deus. Ela viu. Aleluia. E nós também veremos para a glória de Deus. Aleluia. Porque nós cremos no Senhor do Shabat. Yeshua HaMashiach. Amém, Senhor. Glória a Deus.